Mundo de regeneração. Para onde a humanidade caminha, na verdade? Olá, como é que vocês estão? Hoje o assunto que iremos abordar é o seguinte. Segundo o Espiritismo e algumas linhas espiritualistas, o nosso planeta ele está enquadrado como sendo um planeta de expiações e provas. Um local onde o mal ainda prevalece sobre o bem. Aqui nós expiamos erros cometidos no passado, em outras encarnações também, e passamos por provas para melhorar quem somos, para melhorar mentalmente e emocionalmente quem nós somos. Conforme os espíritos vão tendo as suas experiências aqui encarnados na matéria, vão evoluindo moralmente, e haverá em certo momento uma separação do joio do trigo, onde os espíritos que não atingiram certo nível de evolução serão exilados para um outro planeta, onde continuarão a passar por expiações e provas, já que são espíritos mais duros de coração. Esses são o joio. Os espíritos que ficarem aqui no planeta Terra serão aqueles que atingiram certo nível de evolução. Esses serão o trigo, pessoas com pensamentos e emoções muito mais trabalhados, muito mais benevolentes. Nessa fase, o planeta mudaria o seu status de expiação e prova para planeta de regeneração, que é um local onde o bem já começa a ficar maior do que o mal. Haveria também, mais distante no futuro, mais outras duas fases em que o planeta entraria. Uma se chama fase de mundo ditoso, que é onde o bem prevalece superior ao mal, e mais distante ainda no futuro, a fase de mundo divino, onde o mal já não existe mais e os espíritos estão perfeitos. Só uma coisa, gente, não existem datas marcadas de fato, tá? Nenhuma religião que eu observei, que eu estudei, apresenta datas específicas para acontecer alguma coisa. Nós conseguimos levantar apenas algumas estimativas, tá? Probabilidades de acordo, de quando algo possa ocorrer, de acordo com alguns sinais que comecem a aparecer, tá? A gente levanta probabilidades. Data, fato marcado, não existe em lugar nenhum, tá ok? Isso é uma constatação. Se você quiser estudar, ler tudo, existem muitas passagens que citam tempos, períodos, quando, um momento, mas nunca fala exato a data, o dia, o mês ou o ano. Tá legal? Não está escrito na doutrina espírita uma data exata também, mas temos alguns períodos de anos que são citados, e com isso foi levantado o seguinte resultado: por volta de 2057 ou 2060, por ali, o nosso mundo, o nosso planeta entraria na fase de regeneração. Então, nas próximas décadas, não podemos esperar coisas boas acontecendo ainda. Mas depois, o mundo irá começar a melhorar e a vida se tornará mais pacífica. Tá, ok. Isso pode acontecer. São informações que a gente precisa levar em consideração e estudar. A gente analisa, só que a gente faz mais uma outra coisa, Tem alguém falando isso, tá legal. Você pega essa informação e reserva ela. Mas agora eu pergunto para vocês: será que existem outras linhas, outras religiões, outras vertentes que estão dizendo que vai acontecer uma coisa diferente no futuro? A resposta é sim, existem. No hinduísmo, o avatar Krishna disse que a era chamada Kali Yuga viria e apenas 1/4 de todos os ensinamentos sagrados iria sobreviver. Buda disse que uma era de degenerescência viria e que os ensinamentos sagrados seriam esquecidos. Jesus disse que viria uma era de grande iniquidade, onde o coração de muitos se esfriaria, o entendimento sobre as Escrituras e o Espírito Santo de Deus seriam retirados do mundo. Depois disso, começaria então a abertura dos selos do Apocalipse. Hoje nesse vídeo aqui para vocês,
eu vou focar em mostrar apenas o que o hinduísmo fala sobre o futuro. O hinduísmo, que é a mais velha, se não for uma das, eu vou colocar como a religião mais antiga desse mundo, né? A primeira que foi, assim, teve uma revelação, foi passado por mestres, foi escrito um livro sagrado, tá ok? Então, assim, o que vai acontecer com as pessoas, segundo a sabedoria do Avatar Krishna, e vamos ver se esse futuro se parece com o mundo de regeneração que estamos esperando em 2057, tá? Vamos lá. O hinduísmo, ele fala de 4 eras que se repetem na história da Terra. Essas eras, a palavra era significa yuga. Então, assim, nós temos 4 yugas. A primeira, a Satya. A segunda, a Treta. A quarta, a Devapara. E a terceira, a Devapara. E a quarta, a Kali Yuga. Explicando um pouquinho só o que elas são, como é que elas funcionam, o que acontece durante essas eras. A Satya Yuga é a primeira das 4 yugas ou eras. Ela é também chamada de a Era de Ouro, quando Deus governa a humanidade e existe amor, bondade e paz na Terra. Nas eras seguintes, o mundo começa a piorar aos poucos, se tornando cada vez mais mal. Na Treta Yuga, que seria a Era de Prata, onde a negatividade já começa a crescer no coração dos homens. A Devapara Yuga é a Era de Bronze, uma era onde metade da humanidade já está tomada pela negatividade. E a Kali Yuga, que é a era atual que estamos vivendo, é a Era de Ferro, a última grande era do ciclo cósmico do planeta, uma era totalmente negativa. Kali, em sânscrito, significa ela que é negra, ou ela que é a morte. No hinduísmo, temos a deusa chamada Kali, que é conhecida como destruidora ou devoradora. Se permite sua existência para que da destruição surja o renascimento. Um dos livros sagrados do hinduísmo, o Mahabharata, é um dos mais importantes do hinduísmo e teria sido escrita pelo próprio Krishna e remonta a mais de 5.000 anos. Ela foi escrita em sânscrito e tem mais de 74.000 versos. Esse é um livro que eu indico se vocês puderem ler, tá? O Mahabharata. E agora eu vou citar para vocês algumas previsões desse livro para Kali Yuga, essa era que estamos vivendo, e como as pessoas iriam se comportar. Tudo isso revelado há mais de 5.000 anos. Depois eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, se essa revelação do hinduísmo faz sentido para vocês, tá? Então vamos lá para as revelações. Depois vocês comentam aqui embaixo se vocês acreditam ou não, se acham que isso é de Deus ou não. Eu não vou entrar muito aqui. Quem seria Krishna, né? Um avatar, que é uma personalidade de Deus. Agora, será que o Deus do hinduísmo é o mesmo Deus nosso do cristianismo? A resposta é sim, mas eu peço que vocês estudem. Então, por que Krishna veio aqui e por que ele deixou essas informações? Eu vou, leiam, né? Como conselho geral, eu peço que vocês leiam o Ramayana, o Mahabharata e também o Bhagavad Gita. Esses 3 sobre o hinduísmo são fora de série. Tem muita informação boa ali, tem muita coisa que dá muito esclarecimento sobre temas que a gente ainda não entende muito bem nos dias de hoje. O pessoal lá na antiguidade já tinha acesso a essas informações que eu acredito, eu enquadro como revelações de Deus, sim. Uma outra época, um outro contexto, um outro pessoal, não é um outro povo ali na Índia, naquela época ainda, tá? Mas vale a pena. Então vamos lá. Algumas citações sobre a Kali Yuga. O que aconteceria nessas épocas que estamos vivendo? Somente a riqueza será considerado sinal de bom nascimento, comportamento adequado e boas qualidades.
A lei e a justiça serão aplicadas apenas com base no poder do indivíduo. Isso parece familiar para vocês? Nos dias de hoje? Homens e mulheres viverão juntos por mera atração superficial. Isso aqui está no livro. São passagens que eu pensei, mas o livro diz essas coisas aqui. Eu não mudei nada, não troquei palavras, nada. O sucesso dos negócios dependerá de fraudes. Triste, né? A feminilidade e a masculinidade serão julgados conforme o entendimento sexual da pessoa. Um homem será considerado sábio apenas por usar uma vestimenta religiosa. Será considerado um estudioso, erudito, quem for muito bom no falar e no manipular dos textos. Olha isso. Olha que perigoso. Por isso que eu falo para vocês, estudem vocês mesmos. Tá? Estão assistindo meu vídeo? Ok. Desliguem, vão atrás de livros e preenchem de sabedoria, de informações. Tá? A espiritualidade será baseada apenas nos símbolos e proezas que atenderem os desejos das pessoas. Por causa disso, as pessoas viverão mudando de uma ordem espiritual para outra. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. É uma situação comum e o motivo também. A dignidade do homem será seriamente questionada se ele não tiver um bom salário. Uma pessoa será julgada profana se não tiver dinheiro e a hipocrisia será aceita como virtude. O casamento será feito apenas por acordo verbal. Será considerado sagrado um lugar e consistir apenas de um reservatório com água num local distante. A beleza será julgada apenas pelo penteado da pessoa. Encher a barriga se tornará meta de vida. Aquele que conseguir manter a sua família será considerado hábil. Os princípios religiosos serão observados apenas por causa da reputação. À medida que a terra se encher de pessoas corruptas, quem quer que, dentre qualquer das classes sociais, mostrar ser o mais forte, obterá o poder político. Perdendo suas esposas e propriedades para tais governantes avarentos e desumanos, que não se comportaram melhor do que ladrões ordinários, os cidadãos fugirão para as montanhas e florestas. Atormentados pela fome e impostos excessivos, os homens recorrerão às folhas, raízes, mel, frutas, flores e sementes para se alimentar. Atingidos pela seca, eles ficarão completamente arruinados. Os cidadãos serão atormentados muito pelo vento, frio, chuva, calor e neve. Sofrerão com desavenças, fome, sede, doenças e muita ansiedade. A duração máxima de vida das pessoas será de 50 anos. Os corpos de todas as criaturas diminuirão muito de tamanho. As pessoas esquecerão as tradições sagradas e grande parte delas será ateísta. A ocupação dos homens será o roubo, a mentira e a violência desnecessária. Os laços familiares se encurtarão drasticamente. As nuvens serão cheias de relâmpagos, os lares serão desprovidos de piedade e todos os seres humanos parecerão asnos. Acho que eu poderia parar o vídeo aqui, eu acho. É incrível o nível de detalhamento das coisas que estão escritas aqui e as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Haverão muitas guerras, materialismo exacerbado e extrema ganância. E no pior momento, a suprema personalidade de Deus aparecerá na terra. Agindo com o poder da bondade espiritual pura, ele salvará os devotos da religião eterna. Aqui agora falando o que vai acontecer para resolver essa situação no final. O Senhor Kalki, o 10º avatar, que aparecerá no final da Kali Yuga, surgirá na casa do mais eminente
Brahmana da aldeia de Shambhala. Shambhala é uma cidade espiritual, mística, ela é sagrada, ela está em oculto, mas a história, as lendas dizem que no momento específico ela vai ressurgir aqui no planeta Terra, ali pela região do Tibete. Cavalgando em seu veloz cavalo Devadatta e de espada em punho, ele matará aos milhões aqueles ladrões que ousaram vestir-se de reis. Depois que todos os seus impostores forem mortos, as pessoas que foram poupadas sentirão na brisa a mais sagrada fragrância de polpa de sândalo e suas mentes ficarão transcendentalmente puras. E esses cidadãos restantes repovoarão a terra. Então, pessoal, o que vocês acharam sobre essas profecias do hinduísmo? Retratam por demais o cenário que estamos começando a ver nos dias de hoje, não é? E que poder de visão extraordinário, porque isso foi dito há mais de 5.000 anos atrás. Isso parece ser verdadeiro para vocês? Parece algo vindo de Deus? E agora eu ainda vou fazer um paralelo disso com um trecho narrado no Apocalipse da Bíblia, que diz assim: eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e luta com a verdade e pela justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Perceberam semelhanças nessas duas tradições sagradas? Eu, particularmente, eu não acho que o Espiritismo errou ao citar que caminhamos para um mundo de regeneração, mas eu acredito que o que está errado aqui é o período citado, que eles estão dizendo que isso acontecerá. Estão espalhando isso por aí. Não tem, na minha opinião, como o mundo se regenerar em algumas décadas. E o mais grave, o Espiritismo e outras linhas, né, parecidas ali, nenhuma cita o Apocalipse acontecendo, ou qualquer fase de destruição do mundo usando outro nome, se não quiser usar Apocalipse. Fica assim, fica como se não fosse acontecer, e de repente estaremos no mundo de transição, um mundo de regeneração. Isso está errado. A reconstrução sempre vem depois do que? Da destruição. É necessário que isso ocorra. Existem aqueles que seguem também o hinduísmo e que também estão passando informações erradas por aí, infelizmente. Como podemos ver nessa tabela aqui, das 4 grandes eras, existe uma ordem sequencial, a duração de cada era e ainda um período de transição de uma era para outra, como vocês podem ver. Analise, estude essa tabela aqui junto comigo. Pessoas paioniram com o texto do mundo de regeneração estão falando que depois do fim da Kali Yuga iremos para a Satya Yuga, a Era de Ouro. E isso é uma mentira. Porque, como podemos analisar nessa imagem, a Kali Yuga chega no seu máximo de negatividade. Olha só, olha que interessante. Agora em 2025, ela chega no máximo. Ela teve um ponto de começo, enchendo de trevas, e agora em 2025 ela chega no auge. Aí depois disso começa o período de transição. A Kali Yuga, aí ela começa a diminuir. Ela vai se encher no máximo, aí depois ela começa a decair, mas ainda é Kali Yuga. E só depois a gente vai para uma outra Yuga, que não é a Satya, porque da mesma sequência descendente, existe a sequência ascendente também, e ela também precisa ser respeitada. Então depois da Era de Ferro, a gente vai para a Era de Bronze, depois de Prata e depois de Ouro, que é a Satya Yuga. Então depois, quando acabar a Kali Yuga, vai vir a Dvapara Yuga. Aí prata, ouro, e não uma coisa como pudesse pular as eras, porque as pessoas querem, porque tudo vai melhorar, então a gente vai já direto para a Era de Ouro. Não é esse a informação que nos é passada se você for estudar essa roda. O que eu acredito?
Eu acredito que a Era de Bronze seja um mundo de regeneração citada no Espiritismo, mas primeiramente irá acontecer o Apocalipse, que eu acredito que vai acontecer até o ano de 2325, talvez, por ali, 2325. E com isso, aí sim, o Apocalipse acontecendo, vem o final da Kali Yuga. No meu entendimento, essa fase de regeneração pode acontecer, mas somente após o Apocalipse, depois do fim de todas essas coisas dessa era. Então, para frisar aqui, a Devapara Yuga igual ao mundo de regeneração. Agora, isso é possível acontecer em até 2057? Não. Eu não acredito nisso. Vocês acham que isso é possível? Tirem as suas conclusões e me digam aqui depois. E uma coisa interessante aqui, ó. O Isaac Newton, ele era também um grande estudioso da teologia e chegou até desenvolver uma profecia de que o Apocalipse aconteceria entre 2060 e 2374, segundo informações que ele coletou do livro do profeta Daniel e de trechos do Apocalipse. Com esses dados ele estipulou 3 intervalos de tempo que o Apocalipse pode acontecer: entre 2132 a 2370, 2060 a 2344 e 2132 até 2374. Sendo assim, o Apocalipse pode acontecer entre 2060 e 2374, de acordo com Newton. Mas eu vou deixar frisado aqui, não existe na Bíblia nenhuma data marcada. Isso é algo que só Deus sabe e não foi revelado aos homens. E eu não digo isso para desanimar você, para falar que as escrituras falam muito severamente, para botar medo nas pessoas, para controlar as pessoas. Não, tudo isso serve para alertar você, para te ajudar a perceber que o mundo vai mal e que as pessoas que vão procurar felicidade no mundo vão procurar onde não existe e apenas encontrarão uma gangorra de emoções, que uma hora está muito alegre e outra hora está muito triste, e com isso um vazio devastador. As escrituras servem para você não ir no embalo da maioria das pessoas e se decepcionar junto com elas. Essa sabedoria serve para você se preservar, se proteger, se instruir, agradar o Criador e vencer esse mundo. E todo esse trabalho para desconstruir enganos que você aprendeu, te proteger, se tornar uma pessoa iludida e perdida, para te colocar num bom caminho e principalmente te dar a fé que coisas melhores hão de vir para você, é o meu trabalho, é o trabalho daqueles que brigam, que lutam a favor da verdadeira luz, que são trabalhadores da luz, para te trazer conhecimento real e verdadeiro, do bem, tá? Estudem, pesquisem, vão atrás de mais informações, se preservem, busquem a palavra do Senhor, de qualquer religião que ela venha, tá? Porque esse aqui é um trabalho que precisa ser diário, gente, tá legal? Dúvidas, se vocês puderem deixar aqui nos comentários, tá? Se gostarem, deixem um like aqui, se inscrevam no canal, a gente sempre vai voltar aqui com mais informações sobre espiritualidade, e agradeço por mais um momento com vocês, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.